Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos conhecer um dos relatos mais misteriosos e perturbadores já registrados envolvendo o desaparecimento humano e contato com tecnologia de origem desconhecida. Uma história que, apesar de ter começado em uma fazenda comum nos Estados Unidos, rapidamente se transformou em um enigma que desafia lógica, ciência e entendimento humano. Tudo teve início na década de 1960, quando um jovem chamado Alex Kohler, vivendo uma infância tranquila em meio a plantações, teve sua realidade transformada de forma irreversível por algo que a maioria de nós jamais imaginaria enfrentar. Alex tinha por volta de 12 anos e passava seus dias ajudando a família nas tarefas do campo. Naquele final de tarde específico, depois de horas sob o sol quente, ele decidiu se afastar até a beira de um milharal para descansar. Ali, deitou-se sobre o solo, com o cheiro de terra fresca e o som abafado das folhas ao vento. A sensação de cansaço profundo o venceu rapidamente. Segundo seu relato, fechou os olhos por poucos minutos. Mas ao abri-los novamente, não estava mais ali. O chão de terra desaparecera. O cheiro da fazenda sumira. E o céu, tão familiar, havia sido substituído por um teto de luz uniforme e silenciosa. Ele se viu deitado sobre uma superfície fria, semelhante a metal polido, sem juntas nem parafusos. A luz ambiente era suave, mas sem fonte visível. Não havia lâmpadas, janelas ou portas. O silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir sua própria respiração e o leve tremor de suas mãos. Ao lado estava uma figura humanoide de aparência absolutamente incomum. Alta, pele azulada e sem imperfeições. Seu rosto era simétrico, quase artificial de tão harmônico, mas, curiosamente, Alex não sentiu medo. Sentiu-se como se estivesse retornando a um local conhecido, embora jamais tivesse estado ali. Essa estranha familiaridade cresceu à medida que ele se movimentava e percebia o ambiente ao seu redor. A estrutura onde se encontrava era colossal. Alex relatou que parecia uma cidade inteira encapsulada, com áreas abertas, construções curvas, passagens amplas e locais que desafiam as leis conhecidas da física. Em certos setores, sentia seu corpo tornar-se mais leve, como se a gravidade oscilasse conforme o espaço. Em outros pontos, a visão parecia distorcida, como se estivesse atravessando membranas entre dimensões. Tudo indicava que ele estava em um local fora da lógica terrestre. Segundo os seres que o acompanhavam, o ambiente não era feito para humanos. A composição física daquele espaço podia literalmente desintegrar um corpo humano se exposto por muito tempo. Por isso, foi-lhe entregue um objeto semelhante a um cinto, que funcionava como uma espécie de estabilizador molecular. Era ele que impedia que o corpo de Alex se fragmentasse. A explicação foi transmitida não por palavras, mas por imagens e pensamentos diretos. A comunicação acontecia mente a mente, sem sons. Era clara, objetiva e impossível de ser mal interpretada. Dois seres destacaram-se entre os demais. O primeiro chamava-se Visseus e era descrito por Alex como um ser antigo, de sabedoria imensa e aparência austera. O segundo era Moronei, mais jovem, curioso, quase humano em sua forma de agir. Embora ambos parecessem inatingíveis aos olhos humanos, havia traços de empatia e cuidado em seus gestos. Alex afirmou que não se sentiu prisioneiro em nenhum momento, mas também nunca teve controle sobre seus movimentos. Era guiado, conduzido e observado em cada passo que dava naquele lugar impossível de ser compreendido. O interior da nave, segundo ele, abrigava um ecossistema completo. No centro, havia um parque com árvores, lagos, céus projetados e sons que imitavam pássaros. Era tudo incrivelmente real, mas ao tocar em certos elementos, percebia que não havia substância. As árvores, embora balançassem ao vento, não tinham textura. A água dos lagos não molhava. Tratava-se de um ambiente sensorial, criado por uma tecnologia que ia muito além da nossa. Ainda assim, era belo,
tranquilo e visualmente reconfortante. Um espaço que parecia feito para acolher. Durante seu tempo ali, Alex observou o cotidiano daqueles seres. Viu crianças sendo instruídas em ambientes circulares, onde imagens flutuavam no ar. Percebeu que a educação era baseada em experiências mentais e não em livros ou palavras. Tudo era transmitido por vivências simuladas. Ainda assim, o que mais o impressionava era a forma como os demais seres o olhavam. Seus olhos fixos e silenciosos transmitiam mais do que simples curiosidade. Havia um tom de estudo, quase como se ele fosse o único elemento estranho naquele mundo perfeitamente controlado. Foi nesse ambiente que Alex começou a receber informações que mudariam para sempre sua percepção do universo. Os seres lhe mostraram, por meio de imagens mentais e sensações vívidas, como o cosmos era formado por múltiplas camadas de existência. Explicaram que a vida não está restrita à matéria visível e que a consciência humana é apenas uma centelha em um mar de possibilidades. Relataram que existem dimensões sobrepostas à nossa, onde outras civilizações evoluem há milhares de anos, algumas benevolentes, outras indiferentes e algumas perigosamente hostis. Entre essas revelações, veio uma mensagem específica sobre a Terra. Segundo eles, os humanos tratam a atmosfera como um simples recurso natural, mas ela é, na verdade, uma membrana viva, protetora e vital para o equilíbrio vibracional do planeta. Ao poluí-la e danificá-la, a humanidade não está apenas destruindo seu ambiente físico, mas abrindo brechas para desequilíbrios energéticos com consequências imprevisíveis. Essa advertência foi transmitida com uma intensidade emocional tão grande que Alex chorou, mesmo sem saber o motivo exato. Enquanto assimilava essas informações, o tempo parecia não passar. Mas foi somente mais tarde que ele entendeu a razão disso. Para os habitantes daquela nave, sua presença havia durado apenas alguns dias. No entanto, no tempo terrestre, ele ficou ausente por 92 dias completos. Esse descompasso era resultado da forma como o espaço e o tempo se curvavam dentro da estrutura em que ele estava. Era como se, lá dentro, os minutos se expandissem, flutuassem, escapando da contagem convencional a que estamos acostumados. Nenhuma refeição, nenhuma dor, nenhuma necessidade física. Alex não se lembrava de ter sentido fome, sede ou cansaço. Parecia existir em um estado de suspensão controlada, onde apenas sua consciência estava em atividade. Mas, ao mesmo tempo, tudo era absolutamente real. Os cheiros, as sensações, os sons, tudo parecia projetado para mantê-lo confortável. A única coisa que o mantinha alerta era o olhar constante dos seres e a sensação de que, a qualquer momento, algo maior seria revelado. Algo que, talvez, ele ainda não estivesse pronto para saber. Com o passar dos dias, ou horas, ou semanas, o tempo já não fazia sentido. Ele sentiu sua presença começar a se esvaziar, como se estivesse sendo desligado do ambiente. As visões tornaram-se mais escassas, os pensamentos dos seres mais distantes, até que, de maneira súbita, tudo escureceu. Não houve som, luz ou movimento. Apenas o apagamento completo de sentidos, como se tivesse adormecido dentro de um silêncio absoluto. E, assim como tudo começou, terminou. Sem explicações, sem despedidas, sem aviso prévio. Alex despertou com o som distante de um rádio, tocando música antiga e o cheiro familiar de café passado. Estava deitado em um sofá antigo, com um cobertor por cima e a luz fraca entrando pela janela. Reconheceu o lugar imediatamente. Era a casa do avô, onde passava parte das férias. Mas algo estava diferente. O ambiente estava parado demais, silencioso demais, como se o tempo ali também tivesse hesitado. Ele sentou-se, ainda confuso, e procurou sinais de que tudo fora apenas um sonho. Mas o peso daquela experiência não saía de seu peito. Ao olhar para o relógio da cozinha e depois para o calendário preso na parede, o choque veio como um golpe. 92 dias haviam se passado desde a tarde em que adormeceu no milharal.
Ninguém ali havia percebido sua ausência. Nenhuma busca foi feita, nenhuma preocupação registrada. Como se ele tivesse simplesmente se levantado na manhã seguinte e seguido a vida normalmente. Mas ele sabia, com uma certeza dolorosa, que havia estado em outro lugar. Um lugar que mudara para sempre sua forma de enxergar a realidade. E foi exatamente assim que terminou aquele capítulo. Um garoto comum, em um lugar comum, arrancado de sua vida por algo que escapa completamente à nossa compreensão. E então devolvido, sem marcas, sem provas, sem testemunhas, apenas com a memória intacta de uma experiência que jamais poderá ser explicada. O que aconteceu com Alex Kohler nos dias em que esteve fora permanece um dos grandes mistérios não resolvidos da história moderna. E para ele, nada voltou a ser como antes. Mesmo depois de retornar, Alex nunca mais conseguiu se encaixar completamente no mundo ao seu redor. A vida seguiu, é verdade, a escola, a adolescência, o trabalho no campo. Mas algo nele havia mudado de forma irreversível. As cores pareciam diferentes, as vozes das pessoas soavam mais distantes, e o próprio tempo parecia correr com um ritmo estranho. Nos meses seguintes, começou a ter sonhos recorrentes. Imagens da nave, dos seres e dos ambientes imensos ressurgiam com uma nitidez assustadora. Em alguns desses sonhos, ele era observado à distância por Visseus. Em outros, caminhava por corredores curvos que pareciam pulsar em luz. A sensação era sempre a mesma. Ele ainda estava sendo acompanhado. Ao completar 20 anos, Alex decidiu se afastar completamente da cidade onde cresceu. Mudou-se para um vilarejo remoto, sem contato com familiares, sem manter amizades. Seus dias tornaram-se rotinas silenciosas, marcadas por leituras, caminhadas solitárias e anotações obsessivas. Em dezenas de cadernos, registrava imagens mentais, símbolos e sensações. Muitos dos desenhos reproduziam com precisão estruturas arquitetônicas que nenhum engenheiro conseguiria explicar, com formas que pareciam impossíveis sob as leis da geometria tradicional. Em seus escritos, Alex afirmava que parte de sua mente ainda estava conectada àquela outra dimensão, como se um fragmento dele nunca tivesse retornado por completo. Foi nesse período que começou a relatar comunicações diretas, em estado desperto, vindas dos mesmos seres. Não se tratava mais de sonhos, mas de pensamentos intrusivos, vozes silenciosas que surgiam com mensagens claras. Algumas eram advertências, outras instruções, e algumas, mais raras, pareciam respostas a perguntas que ele sequer havia feito. A mais perturbadora dessas comunicações aconteceu em uma madrugada fria de outono. Alex relatou ter acordado em transe, caminhado até uma colina próxima à sua casa e observado durante exatos 5 minutos um feixe de luz pulsante descer do céu e pairar diante dele. Nenhum som, nenhum vento, apenas o silêncio absoluto. Depois disso, tudo desapareceu. Ao compartilhar esses eventos com um pequeno grupo de estudiosos independentes que investigavam fenômenos semelhantes, Alex foi incentivado a se submeter a sessões de hipnose regressiva. A intenção era recuperar memórias reprimidas, especialmente do período dentro da nave. As sessões revelaram detalhes ainda mais desconcertantes. Imagens de estruturas flutuando sobre desertos, seres observando a terra de locais elevados e, o mais intrigante, uma memória clara de si mesmo, vivendo como um habitante daquele mundo em um passado distante. Segundo Alex, os andromedianos afirmaram que ele já havia estado entre eles antes, em outra existência, e que sua linhagem genética era parte do motivo pelo qual fora escolhido. A partir dessas revelações, Alex passou a pesquisar sua própria ancestralidade. Descobriu que seus antepassados, por parte materna, vieram de uma pequena vila da Escócia, conhecida por lendas sobre filhos das estrelas, crianças que, segundo os relatos locais, desapareciam por dias e voltavam diferentes. Curiosamente, em arquivos históricos, havia menção a um garoto chamado Aelric, nascido no século XI, que descrevia seres de luz
e falava uma língua desconhecida. A semelhança física entre Aelric e Alex, registrada em pinturas e reconstruções digitais, era impressionante. Para Alex, não era coincidência. Aquilo era uma confirmação silenciosa de que sua história não havia começado nos anos 60. O tempo passou, mas os sinais continuaram. Em certos dias, Alex relatava ouvir um zumbido de baixa frequência, como se uma vibração sutil atravessasse seu crânio. Em outros, sentia dores agudas no mesmo ponto onde o cinto estabilizador havia sido colocado durante sua permanência na nave. Mais tarde, exames médicos revelaram que a estrutura óssea de sua cintura apresentava calcificações incomuns e traços metálicos microscópicos sem explicação plausível. A ciência tradicional descartou como anomalia genética, mas para ele era a prova física de que algo de fato havia acontecido. Não uma ilusão, não um delírio, mas uma experiência concreta, real, e até onde sabia, ainda em andamento. Mas o caso de Alex não é o único. Na Argentina, por volta de 1986, 4 crianças desapareceram diante de várias testemunhas após a aparição de um disco luminoso em uma área rural nos arredores de Concórdia. Um feixe de luz azul desceu sobre elas e, em segundos, sumiram. A comunidade entrou em desespero. Equipes de busca, policiais e até autoridades militares foram mobilizadas. No entanto, nenhum rastro foi encontrado. O mais impressionante aconteceu 3 dias depois, quando as crianças reapareceram no mesmo local, sãs, tranquilas e afirmando terem estado em uma nave com um ser de aparência divina. O episódio chocou a imprensa, mas logo mergulhou em silêncio forçado. Os relatos das crianças eram detalhados. Todas descreveram o mesmo ser, alto, envolto em luz branca, com cabelos prateados e olhos que transmitiam paz. Ele as teria levado para um lugar onde o tempo parecia não existir, onde tudo era branco, suave e silencioso. Disseram ter passado por exames, mas nenhum sofrimento foi relatado. Apenas uma sensação de acolhimento. Quando retornaram, traziam consigo pequenas marcas circulares na face, idênticas entre elas, no mesmo local. Exames médicos nada detectaram. As famílias ficaram divididas entre alívio e confusão. Alguns acreditaram. Outros preferiram o silêncio. E logo, o caso foi selado pelas autoridades. Pesquisadores independentes tentaram acessar os dados oficiais, mas os registros desapareceram. Os militares alegaram não haver nada a relatar. Aos poucos, a história foi apagada da memória coletiva. Mas entre os ufólogos, o caso das crianças de Concórdia tornou-se um dos mais estudados. Para muitos, havia uma conexão direta com o caso de Alex. O padrão era o mesmo: contato pacífico, tempo distorcido, comunicação não verbal, ausência de trauma, marcas físicas inexplicáveis e, acima de tudo, o sentimento de estar sendo cuidadosamente selecionado. Como se uma inteligência superior estivesse conduzindo um estudo silencioso sobre a humanidade. Hoje, décadas depois, o mistério permanece. Alex Coller vive recluso, raramente concede entrevistas, mas mantém contato com poucos estudiosos de sua confiança. As crianças argentinas cresceram, formaram famílias e evitam qualquer exposição. Mas, segundo relatos discretos, todas ainda carregam lembranças vívidas daqueles 3 dias. Se esses casos são reais, estamos diante de uma força que observa, interage e escolhe com precisão cirúrgica. Se não forem, resta-nos perguntar: por que tantas pessoas, em locais distintos e tempos diferentes, narram experiências tão semelhantes? E mais importante, o que exatamente está sendo preparado por trás desses encontros?